Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aí na nossa disciplina de noções de direito constitucional, né? Nós estamos vendo aí os direitos fundamentais do artigo 5º ao 17, né? Então, praticamente vamos encerrar aí os direitos fundamentais para, em seguida, entrarmos em organização do Estado, beleza? A partir do artigo 18. Então, pessoal, direitos políticos que a gente está trabalhando aqui, você vai encontrar disposto no texto constitucional do artigo 14 ao 16. Beleza? O artigo 17 ele vai tratar de partidos políticos, que nós vamos falar aqui também. Beleza? Então, o que é que você precisa saber a esse respeito? Que direitos políticos são espécies de direitos fundamentais, tá? São espécies de direitos fundamentais que nós estamos estudando aí. Então, os direitos políticos, eles vão servir para a gente, vão nos ajudar a exercer a nossa cidadania, tá? E a cidadania vai estar ligado, e os direitos políticos também vão estar ligados diretamente à soberania. E eu estou falando da soberania popular, que nós vamos encontrar no parágrafo 1º lá do texto constitucional, no artigo 1º, parágrafo, que fala que todo poder emana do povo, né? Através de representantes eleitos ou de maneira direta, nos termos dessa Constituição, etc., etc., como diz o texto constitucional. Depois você dá uma lida lá, como eu sempre falo, a leitura do texto constitucional é fundamental. Beleza? Eu escrevi errado, soberania, não foi? Não tem problema não, eu fiz de propósito, vocês estavam ligados. Soberania. Como eu sempre digo, deixem as drogas, tá? Vamos lá. Soberania popular. Pessoal, a soberania popular, ela vai ser exercida através da cidadania. Boa noite. Através da cidadania. Se liguem que de vez em quando eu vou estar esquecendo, errando umas palavras para ver se vocês estão ligados, tá? Porque vai chegando o carnaval, todo mundo já está meio preguiçoso e tal, né? Não é isso, professor? Beleza? Vamos lá. Pessoal, soberania popular, ela vai ser exercida através de direitos políticos e através da cidadania. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Existem alguns institutos jurídicos que são bem diferentes, tá? Cidadania vai estar ligada diretamente, ou vai estar ligado diretamente ao conceito de cidadão. E população, povo e cidadão são coisas distintas. E é bom que vocês saibam isso aí. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos lá. Por enquanto, pessoal, olha só. Para que eu possa exercer a minha cidadania, antes de tudo eu tenho que ser cidadão. Ou seja, eu tenho que estar no gozo dos direitos políticos. Beleza? Só que a gente tem 3 conceitos jurídicos aqui que são diferentes. Um é população, o outro é o povo e o último aqui é cidadania. População, povo e cidadania. São 3 conceitos distintos, são institutos jurídicos distintos. Se bem que população não é um instituto jurídico, né? Significa o total. Isso aqui é um conceito, na verdade, demográfico, beleza? Isso aqui é um conceito demográfico. Galera, o que eu estou querendo dizer? População é o total, é o todo. Leve em consideração todo mundo que mora aqui no Brasil. Estrangeiros, brasileiros, natos, naturalizados, apátrida, criança, velho, cachorro, papagaio, periquito, tudo. Beleza? Isso é o todo. Agora vocês entenderam que eu fui irônico com cachorro, papagaio e periquito. Não anota isso aí não, viu? Né? Porque tem bisões que anota. População é um conceito amplo. Tranquilo até aí? Beleza. Povo, nós vimos que povo está ligado ao conceito de nacionalidade. Que nós vimos no artigo 12, por exemplo, do texto constitucional. Então, nem todo mundo que faz parte da população é o povo. Por quê? Porque povo você tem que ter um vínculo jurídico com o país. No caso aqui do Brasil, nós temos os brasileiros natos e os naturalizados. Beleza? Aqui nós vimos aqueles critérios, ius solis, ius sanguíneos. Se você faltou essa aula, você não assistiu essa aula,
depois acessa o site do PhD ou no YouTube. Ah, não, através do site, perdão. E dá uma olhada lá, tá? Se você faltou, para não ficar voando isso que eu tô falando. E cidadania só vai ter cidadania ou só vai exercer a cidadania o cidadão. Então, eu só vou falar de cidadania quando eu estiver falando de direitos políticos. Só é cidadão aquele que goza de direitos políticos no território nacional. Aí eu pergunto, todo mundo que mora no território brasileiro é cidadão? Não, porque nem todos gozam de direitos políticos. Exemplo, os estrangeiros. Beleza até aí? Tranquilo? Isso aqui é muito simples, tá? Só foi só para visualizar mesmo. Raramente isso é cobrado em prova. Eu confesso que eu nunca vi em questões. Mas, contudo, entretanto, todavia, é bom que você saiba diferenciar essas coisinhas aí. Por quê? Porque cidadania vai estar ligado diretamente à soberania popular. E a gente vai falar do regime adotado no Brasil. Beleza até aí? Posso avançar? Vamos lá. Posso apagar aqui, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui, que eu vou precisar desse espaço agora, tá? Então vamos lá, cidadania. Nós vimos que no Brasil adota-se um regime de governo. Regime de governo. Qual é o regime de governo adotado no Brasil? Isso foi uma pergunta. O regime de governo no Brasil é o democrático. O presidencialismo é o sistema de governo. Sigo o presidente. Lembram? Fogo na República. Estão lembrados disso? Né? Ah, tô ligado. Foi você que me ensinou, velho. Vamos lá. Regime de governo. Para quem não conhece, né, eu tô falando, tem um aluno aqui que é aluno, mas também é professor, que é o André, que recentemente foi empossado na Polícia Civil de Pernambuco, e a gente estudava junto, né, Dedeco? E foi ele que me deu muitos macetes para concurso e tal, que é aquilo que a gente sempre fala. O estudo de direito constitucional, de noções de direito constitucional para concurso, ele é mais pegado, mais direcionado. Se você quiser realmente aprender direito constitucional, tem que ir para a faculdade. Porque para concurso público, muita coisa é isso e acabou. Por quê? Porque sim, você só vai ter que decorar. Beleza? E dentro de direitos políticos, vocês vão ver muitas coisas que vão ser necessários, né? Vai ser necessário aí que você decore. Beleza? Tranquilo aí? Então, regime de governo é o democrático. Tá? É o regime de governo adotado no Brasil. E nós vimos que o regime de governo adotado no Brasil, o Brasil adota o regime de governo democrático e a democracia ela vai ser exercida através da cidadania. E a democracia no Brasil ela é exercida de duas formas. Quais são as duas formas? Direta e indireta. Beleza? Direta e indireta. Todo poder emana do povo, né? Que o exerce através de maneira direta ou indireta. Beleza até aí? E aí nós vimos que na democracia direta existem aí 4 formas de se exercer essa cidadania de maneira direta pelo povo. Quais são? Nós temos o plebiscito, plebiscito, tá certo? Acho que tá, né? Plebiscito, mas se não tiver, vocês entenderam. Referendo, o que importa é entender. Referendo. Iniciativa popular. E qual o último? É um remédio constitucional. Não me decepcione. Ação popular. Isso me deixa muito feliz. Ação popular. Lá. Ficou meio apertadinho aqui, mas dá pra ver, tá? Plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. São as formas que o povo tem de exercer a sua democracia de maneira direta. Dúvidas? Perguntas? Xingamentos? Não, né? Até aí tá tranquilo, né? Vamos lá. Pessoal, tanto é que a cidadania, antes da gente falar nisso aqui, a cidadania,
é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que a gente vai encontrar lá no artigo 1º do texto constitucional. É um dos fundamentos. O famoso sócio de vapor. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? E essa cidadania ela pode ser exercida de duas maneiras, direta e indireta. Plebiscito e referendo. O plebiscito e o referendo são duas formas, esses dois aqui, ó, eles são duas formas de consulta popular. Consulta popular. Eu vou abreviar aqui, tá? É consulta popular. O plebiscito e o referendo são formas de você consultar a população. Estão lembrados disso? Um exemplo de um plebiscito. Alguns são obrigatórios, outros são facultativos. Um exemplo de um plebiscito obrigatório é quando se trata da separação de estados. Aí eu faço um plebiscito. Vocês lembram a diferença entre plebiscito e referendo? O plebiscito ele é o quê? Um é antes e o outro é depois. Ou seja, o plebiscito ele é antes da norma. O plebiscito ele vai ser antes. E o referendo ele vai ser depois. Um exemplo de plebiscito que nós tivemos aqui foi a divisão do estado do Pará. A lei não existe, a norma não existe. Então consulta a população e ela vai decidir, beleza? O referendo, a norma já existe. O exemplo que eu posso dar aqui para vocês, o Estatuto de Desarmamento. Salvo engano, o artigo 36 do Estatuto, que falava sobre a comercialização de armas de fogo no território nacional. Já estava lá. E esse artigo do Estatuto de Desarmamento ele foi revogado, graças a uma consulta popular através de referendo. Como é que eu faço para decorar isso aí, para lembrar desses institutos na hora da prova? Vamos lá. Lembrem-se do que eu falei. Eu disse plebiscito e referendo. Às vezes gera uma confusão. Você troca isso aqui, ó. Você coloca um plebiscito. Se é pré, é antes. Então, se o plebiscito é antes, o referendo só pode ser o quê? Depois. Pronto. E o que mais, professor? Mais nada. É isso e acabou, velho. Beleza? Tranquilo? Formas de consulta popular. A população exercendo sua cidadania de maneira direta. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Iniciativa popular. O que é iniciativa popular? É a capacidade que a população tem de propor uma lei. O exemplo de uma lei foi a lei da ficha limpa. Aí existem alguns requisitos para propor essa lei, através de iniciativa popular. Tem que ter pelo menos 1% do... Isso também foi uma pergunta. Isso. 1% do eleitorado nacional. Não confundam isso, tá? Porque a prova, o examinador, ele dá a prova para o capeta fazer. E ele vai querer te induzir ao erro. Ele vai substituir eleitorado nacional por população. E não é população, até porque eu mostrei para vocês aqui que população, povo e cidadania são coisas distintas. Todo mundo vota no Brasil? Não, só quem preenche os requisitos. Beleza até aí? 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados. E tem que ter pelo menos 0,3% do eleitorado de cada estado, né? E pelo menos 0,3% do eleitorado de cada estado. Tá? Esses são os pré-requisitos que você vai encontrar aí na iniciativa popular. Ou seja, a população tem, através da democracia direta, um instrumento para propor uma lei. O exemplo foi a lei de ficha limpa. Tranquilo até aí? Dúvidas? Perguntas? Não? Vamos lá. Ação popular. E aqui, se você errar, tem que se matar 2 vezes. O que é ação popular? O que é ação popular? É ação do povo? É igual quando a gente está estudando português, que o professor fala o que é um imperativo, né? O que é imperativo? Ah, o que impera, né? O que é subjuntivo? É o que subjunta, né? Os caras falam.
Não, não é bem isso. Ação popular é o quê? É um remédio constitucional. É remédio constitucional. Beleza? Então aqui as formas que o povo tem de exercer sua cidadania através da democracia direta. Beleza? Tá, e a indireta vai ser o quê? Representantes eleitos. Representantes eleitos. Ou seja, os nobres 513 deputados que estão lá na Câmara dos Deputados, mais os 80 e tantos senadores, governadores, vereadores, deputados, papapá. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Para a gente iniciar aí nossos direitos políticos. Só quem pode exercer isso daí? Quem é cidadão. Lembre-se, o remédio constitucional de ação popular, só quem pode entrar com uma ação popular, somente, apenas, exclusivamente, cidadão. Beleza? Vamos avançar. Vocês querem anotar aqui ou posso avançar aí? Para a gente falar aí dos direitos políticos em espécies, tá? Eu vou avançar, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou apagar aqui e vou continuar desse outro lado aqui, tá? Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com um conceito. Então, conceito. Vamos lá. Garante a participação, os direitos políticos, tá? Garantem a participação. Garantem a participação do povo na vida política nacional. Política nacional. Como é que isso aqui pode ser exercido? Isso aqui só pode ser exercido através do sufrágio. Sufrágio. O que é o sufrágio? Sufrágio é o direito de votar. Direito de votar. E ser votado. Vocês entendem o porquê que é tão importante direito de votar e ser votado? Vocês entendem por que é tão importante o artigo 12 da Constituição quando fala de nacionalidade? Porque eu só vou poder exercer esse meu direito de sufrágio ou meus direitos políticos se eu tiver um vínculo jurídico com o Brasil. Por exemplo, um estrangeiro tem direitos políticos no Brasil? Não. Ele pode votar? Não. Ele pode ser votado? Não. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, cuidado com isso. Viu? Cuidado com isso. Porque nós vimos lá no artigo 12, parágrafo 1º, a figura do português equiparado. Ele continua sendo estrangeiro. Mas ele tem direitos políticos no Brasil? Tem. Tem. Agora, se a questão ela vier para você dessa forma, estrangeiros não têm direitos políticos no Brasil, tá certo. Agora, se ela disser assim, todos os estrangeiros não têm direitos políticos no Brasil, errado, porque a gente tem a figura do português equiparado do artigo 12, parágrafo 1º. Mas isso tem que estar muito claro na questão. Cuidado com isso. Não vá viajar na hora da prova, não. Beleza? Vamos avançar. Tá. O sufrágio, ele é universal. Sufrágio universal, tá? O sufrágio universal, e aí eu vou falar da capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, tá? Que é o que a gente vai trabalhar agora. Nós vamos falar da capacidade eleitoral. Da capacidade eleitoral ativa, tá? E capacidade eleitoral passiva. Esse aqui é um assunto que você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele tem muitos detalhes.
e na hora da prova pode fazer diferença, tá? Então nós vamos falar da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. Mas antes de avançar, eu quero que vocês entendam o seguinte: sufrágio é diferente de voto, tá? O sufrágio, ele é diferente de voto. O sufrágio é o direito de votar e ser votado. Esse aqui é o direito. O voto é o instrumento que garante esse direito. Beleza? É o direito de votar e ser votado. O voto, isso daqui é o instrumento. O voto é o instrumento. Boa noite. E o sufrágio é o direito. Beleza até aí? No caso do Brasil, o voto, ele é direto, secreto. Oi? Direto, secreto e pago, né? É. Direto, secreto e pago, né? Uma dentadura, né? Um milheiro de tijolo, 1000 telhas, né? É por isso que a gente é atolado até o pescoço na lama, né? Aí às vezes as pessoas estão, e aí vem um desabafo do professor, né? Às vezes as pessoas estão no hospital revoltadas, absurdo, não sei o quê, não tem remédio e tal. Eu confesso que eu não fico com tanta pena assim. Claro, eu tenho pena de crianças, idosos, etc. Mas, pô, às vezes o cara vende seu voto por R$50 e quer reclamar porque não tem remédio, porque não está sendo bem atendido, né? Sai caro, muito caro. E o pior é que ele vende por R$50 e acha que tá na vantagem, né? Porque o brasileiro, como eu sempre falo, o brasileiro é mala, né? É espertão. O europeu não, ele é inteligente, o americano gosta de ser inteligente, a gente gosta de ser mala. Quando ele não vota, ele acha que ele é... Quando ele não vota, ele acha que... Não sabe não, só pegou só o dinheiro. Isso. Não sabia que o vizinho dele votou. Acontece muito no Brasil essa questão da compra de votos, etc. Mas que, graças a Deus, nos últimos anos vem mudando, né? Com essas operações Lava Jato, a gente está passando por uma fase de transição na questão da corrupção no Brasil. Já foi muito pior. Mas também hoje em dia com a internet e tal, ninguém mais fica ali caladinho, né? Sempre vai vir à tona alguma podridão. Mas vamos lá. O voto no Brasil, ele é direto, secreto, periódico, universal. Eu vou colocar aqui do lado o outro, tá? E obrigatório. Agora, detalhe importante em relação ao voto. O voto, ele é cláusula pétrea, sim ou não? Sim. Artigo 60, parágrafo 4 do texto constitucional. O voto direto, secreto, periódico, universal, a forma federativa do Estado, a separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos são cláusula pétrea. Beleza? Artigo 60, parágrafo 4. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Beleza, pessoal? Lembrem-se disso. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Até o próprio texto constitucional deixa isso muito claro. O voto direto, secreto, periódico e universal. Ele não fala em nada de obrigatório. Ah, professor, mas tem a lei eleitoral e tal. A lei eleitoral, se você quiser se aprofundar, fica à vontade. Mas aqui a gente vai trabalhar com a Constituição. Beleza? Meu amigo André Dedeco aí, de boas? Suave? Se quiser intervir e perguntar, fica à vontade, viu? Vamos lá. Tranquilo aí, pessoal? Posso avançar? Posso avançar? Bom, então vamos seguir, tá? Agora para direitos políticos positivos e negativos. Eu vou começar com os positivos, tá? Então vamos lá. Primeiro, os positivos. Ele é o exercício do sufrágio. Sufrágio, como eu falei antes, é o direito de votar e de ser votado. Beleza? Aí a gente vai falar dos direitos políticos positivos ativos e dos direitos
Positivos passivos. Agora sim. Beleza? Ativos e passivos. Então vamos lá. Ativos. Ativos é a capacidade eleitoral ativa, tá? Capacidade eleitoral ativa. E os passivos é o direito de ser votado. Direito de ser votado. Ou seja, exercício do sufrágio e os positivos, positivos ativos é a capacidade eleitoral ativa, o direito de votar. E os passivos é o direito de ser votado. Tranquilo? E eu vou discorrer sobre cada um desses aqui. Agora, os negativos. Os negativos, eles limitam o exercício da cidadania. Limitam o exercício da cidadania. E aqui a gente vai falar de perda e suspensão e inelegibilidade. É isso? Isso. Bom, aí a gente vai falar dos casos de inelegibilidade. Isso é um trava-língua da porra. Inelegibilidade. E vamos falar de perda e suspensão. Perda e suspensão de direitos políticos. Perda e suspensão de direitos políticos. Pessoal, atentem para uma situação, tá? Nós vamos ter, nas espécies de direitos políticos, os direitos políticos negativos, que limitam o exercício da cidadania. Tem os casos de inelegibilidade, que nós vamos ver, onde nós vamos ver, por exemplo, a situação dos inelegíveis. Por exemplo, os analfabetos e os conscritos, tá? E também a inelegibilidade reflexa, de parentes até segundo grau, para terceiro mandato consecutivo, etc., que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá? Mas, por enquanto, vocês vão ter que decorar isso. Primeiro, nós temos situações de perda e suspensão de direitos políticos. Tranquilo? E temos uma terceira situação, que é cassação de direitos políticos. Cassação de direitos políticos. O que é que eu quero que você já decore a partir de hoje? Não esqueça nunca mais a sua prova na sua vida. Nunca mais. Não existe no Brasil cassação de direitos políticos. Ok? Não existe cassação. Existe perda ou suspensão. Por exemplo, existe a perda de direitos políticos quando há a perda, por exemplo, da nacionalidade brasileira, perda de naturalização, etc. Tá? Transitada em julgado. Aí você perde os direitos políticos. E também quando você não cumpre uma prestação alternativa e uma obrigação a todos imposta, também é perda de direitos políticos. Não se preocupe que eu vou falar isso mais pra frente, vou deixar tudo anotadinho, tá? Eu quero que você lembre que não existe cassação. Se você vir em qualquer prova, em qualquer questão, o nome cassação, nem continua a ler mais, porque já está errado. Porque cassação dá a ideia de uma pena perpétua. E o artigo 5º, inciso 47, veda penas de caráter perpétuo. Se bem que na lei eleitoral tem alguma coisa que fala sobre cassação de mandato. Mas para a lei eleitoral, para fins de prova de direito constitucional, por enquanto você não precisa saber disso. O que atrapalha? Porque a gente ouve muito no jornal, né? A gente assiste Jornal Nacional, Jornal da Record. O político tal vai ter os direitos cassados. Esqueça isso. Isso não existe. O jornalista fala aquilo ali porque ele não conhece e não estuda a Constituição. Aí ele fala, às vezes, essa merda. Mas cassação não existe. Tá vendo? Que eu até paguei do quadro. Não existe cassação. Você pode até colocar essa observação aí. No Brasil, não existe cassação de direitos políticos. Se você vir na sua prova, já considera errado.
Só um minutinho que eu vou responder primeiro o colega. Como é, parceiro? Fernando Collor, quando ele foi suspensão, no caso dele. Suspensão. Fernando Collor, suspensão. Sim. A Dilma também, tá? Sim, quem foi que perguntou? Qual era a dúvida? Ah, tá. Nós só temos 2 casos de direitos políticos aqui no Brasil. Perda ou suspensão. Nós não temos cassação. Pode colocar em letras garrafais. Não existe cassação no Brasil de direitos políticos. Oi? Nem no mandato? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu nunca estudei a lei eleitoral. E para fins de prova, é o que eu amo dizer, não te interessa. É mesmo. Porque às vezes a gente fica querendo se aprofundar. É massa, às vezes... E enche a cabeça com besteira, exatamente. E eu tô falando isso, não, pode até parecer arrogante da minha parte, mas me desculpem. Eu prefiro ser arrogante e abrir o teu olho do que ficar fazendo, tá entendendo? Apesar que eu não tô sendo arrogante, eu não tô querendo que vocês cometam o erro que eu cometi enquanto concurseiro, de ficar vendo pelo em casca de ovo, chifre em cabeça de cavalo. Deu pra entender a ideia? Suave? Então vamos avançar. Capacidade eleitoral ativa. Aí sim, que agora eu vou falar sobre cada um desses dispositivos aqui, tá? Vamos avançar. Vamos para cá. Capacidade eleitoral ativa. Vamos nessa. Cadê meu azul? Tá aqui. Vamos lá. Capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. Tranquilo até agora, pessoal? Dúvidas? Não, né? Vamos lá. Capacidade eleitoral ativa. Isso daqui é a aptidão para votar, tá? A capacidade eleitoral ativa vai ser a aptidão para votar. E é preciso aí preencher alguns requisitos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, a capacidade eleitoral ativa, ela depende do alistamento eleitoral. Pelo amor de Deus, não confunda isso com alistamento militar. Porra, professor, que tosco isso que você falou, que idiota, mas na hora da prova você passa batido, velho. Porque aqui você tá vendo só isso. Na hora da prova você vai ver um monte de matéria. Ele pode trocar alistamento eleitoral por alistamento militar. Pode? Claro que pode, sem problema nenhum. Lembre-se, a prova de concurso público ela é feita para você não passar, para induzir você ao erro. Porque alistamento lembra o alistamento militar. Exato. E a gente quase que não fala assim, né? Ah, não, eu tô indo lá na sessão eleitoral, vou me alistar. Você diz assim? Não, você só diz assim quando vai ao exército. Beleza? Vamos lá. Alistamento eleitoral. Esse alistamento eleitoral, ele tem que ser a pedido. Ele tem que ser a pedido. E ele tem que ser junto à Justiça Eleitoral. Isso. Junto à Justiça Eleitoral. O alistamento eleitoral no Brasil, ele é automático? Não, porque eu acabei de colocar. Você tem que pedir, né? E outra, tem que ser junto à Justiça Eleitoral. Você tem que ir lá na Justiça Eleitoral e falar, ó, eu quero meu título de eleitor. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Aí nós vamos ter os casos de obrigatório, facultativo e proibido. O alistamento eleitoral. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui alguns casos. Eu vou falar aqui de 3 casos praticamente, né? Isso. 3 casos. Então eu tenho o alistamento eleitoral obrigatório. A gente tem o facultativo. E nós temos o proibido.
nós temos o alistamento eleitoral em 3 casos: o obrigatório, o facultativo e o proibido. Beleza? Ele vai ser obrigatório para quem? Maiores de 18 anos. Deixa eu colocar aqui desse lado que fica melhor. Maiores de 18 anos. Ele é obrigatório? Tá ali no quadro, eu botei, né? Tá aqui. Tá aqui. Facultativo. Para quem ele vai ser facultativo? É isso que eu vou colocar aqui, tá? Ele vai ser facultativo. Vamos lá. Para 16 de, entre 16 e menos de 18, eu tô falando menos de 18, tá? Entre 16 e menos de 18, o que a colega acabou de perguntar, maiores de 70 anos, e aqui tem um caso especial, maiores de 70 anos, e analfabetos. O analfabeto, ele é obrigado a se alistar junto à Justiça Eleitoral? Não, é facultativo. Beleza?